Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler do verso 1 ao verso 10. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões reveladas do Senhor. Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio? Porque direi a verdade, mas abstendo-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim, vê e de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repousasse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas e nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Amém, irmãos? Paulo, irmãos, ele escreveu essa carta e é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo. Essa é uma carta não só em defesa do evangelho, mas também Paulo ele começa agora a defender o seu próprio apostolado. E ele amou essa igreja. E, infelizmente, essa igreja foi a igreja que mais lhe fez sofrer. Era uma igreja que, embora sendo rica, não pagava Paulo salário, mas Paulo precisava receber donativos das igrejas pobres da Macedônia para que pudesse, então, estar pregando, implantando a igreja e pastoreando esses irmãos a quem ele tanto amava. E aqui nós já temos uma bela lição, irmãos, que o servo de Deus, ele nunca espera a recompensa financeira de ninguém, mas ele guarda o seu coração e o seu caminho nas mãos do Senhor, porque o servo do Senhor depende apenas do Senhor. Porque quando o Senhor sustenta, o Senhor sustenta. Vocês lembram lá no Antigo Testamento, quando o povo do Senhor estava com fome, o Senhor mandava um maná do céu. Quando eles queriam comer carne, o Senhor mandava as codornizes. Quando eles estavam com calor, eles tinham uma nuvem que cobria o céu. Quando eles estavam com frio, vinha uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo, e aquecia os irmãos. Então, se nós tivermos esse caráter de servo do Senhor, independentemente das coisas que estamos passando, nós vamos entender que realmente o Senhor nos sustenta. E quando Paulo vai a Éfeso e lá fica 3 anos, de lá, ele escreve essa carta aos irmãos de Coríntios. E parece-me que primeiro Paulo está falando das revelações, ou afirmando o seu ministério, o seu apostolado, porque já falsos mestres, falsos apóstolos, tinham se introduzido na igreja de Coríntio, ou fazendo que eles deixassem as doutrinas elementares da fé e buscassem coisas que não eram essenciais. Por isso, agora Paulo vai começar a falar de um certo sofrimento que todo cristão passa. E ele dá essa antecipação, falando da da grandiosidade do seu ministério, para que os irmãos pudessem entender que ele realmente era um servo de Deus e que ele estava preocupado com os irmãos. Amém? Então, Paulo encontra todas essas coisas. E ele diz que lhe foi dado um espinho na carne. Para quê? Para que ele não se ensoberbecesse. Muitos irmãos
acham que esse espinho na carne foi um espinho dado por Satanás, mas realmente não foi, irmãos. Porque se Satanás nos coloca um espinho na carne, é exatamente para que nós nos ensoberbecermos. Não é verdade? Satanás não quer ninguém humilde, manso de espírito. Satanás quer pessoas soberbas, pessoas altivas, para que a obra de Deus não seja completada. Mas quando nós olhamos para a vida de Paulo, Paulo diz, me foi dado um espinho na carne. E quando nós olhamos para esse texto, nós realmente entendemos que Paulo ele tinha esse espinho na carne, com o intuito de mantê-lo aquecido nas mãos do Senhor. Ou seja, irmãos, nós vivemos num pêndulo de sofrimento e glória em toda a nossa vida cristã. Porque nós entendemos e aprendemos com o mundo que as coisas boas são aquelas coisas maravilhosas, as conquistas, os prazeres da carne, a soberba, aquilo que nós conquistamos. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós começamos a ver que há um desejo de Deus de nos aprimorar em Cristo Jesus. E para esse aprimoramento, às vezes, nós precisamos de sofrimento. Por que nós precisamos de sofrimento? Porque, segundo Paulo, ele diz que quando ele está fraco, então é que ele está forte. Porque quando nós estamos muito fortes, Klaus, nos nossos braços, confiando no nosso serviço, confiando naquelas coisas que nós estamos recebendo, nós muitas vezes nos afastamos do Senhor. E nós que vivemos um certo tempo com o Senhor, nós notamos que talvez aquelas épocas que o cristão vive, que ele vive mais próximo do Senhor, são as épocas que ele está passando alguma privação, alguma provação, algum sofrimento. E realmente esse sofrimento, quando é na vida do cristão, uma das primeiras lições que nós precisamos ter é que o sofrimento na vida cristã, ele é pedagógico. Ele está nos ensinando alguma coisa. E com esses ensinamentos nós vemos que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Um autor do passado, C.S. Lewis, dizia que Deus suspira nas nossas alegrias, mas ele grita nos nossos sofrimentos. Ou seja, nas nossas alegrias, o Senhor está falando conosco. Mas quando nós estamos sofrendo, o Senhor está nos chamando a atenção. O Senhor quer atenção para Ele. O Senhor quer mudar alguma coisa nas nossas vidas. Então nós precisamos aprender que no sofrimento o Senhor está falando conosco. Amém, irmãos? Porque quando estamos fracos, então é que somos fortes. E muitos irmãos se prendem nesse texto dizendo qual era o espinho na carne de Paulo. Alguns dizem que era porque ele perseguiu a igreja e aquelas lembranças vinham na mente dele e aquilo ficava esbofeteando ele, mas talvez seria melhor pensar que era uma doença na carne, como diz lá em Gálatas capítulo 4, verso 13, ele diz que ele foi pregar o evangelho aos Gálatas por causa de uma enfermidade que ele tinha na carne. E alguns estudiosos diziam que antes de Gálatas existia uma cidade que era pantanosa e que quando Paulo passou por lá, ele pegou uma doença. E lá ele teve uma doença muito forte e essa doença fazia ele sofrer. E esses sofrimentos mantinham ele na mão do Senhor Jesus. Porque quando nós sofremos, irmãos, realmente nós estamos aprendendo com o Senhor. Paulo é aquele homem que aprendeu com o sofrimento. Ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em Filipos, ele foi enxotado de Bereia, chamado de impostor em Coríntios, ele sofreu feras em Éfeso. E quando ele estava em Éfeso, você vê o poder de um homem de Deus em meio a sofrimento. Paulo, quando chegou naquela cidade, as pessoas largaram os ídolos, quebraram os ídolos, e muitos se converteram ao Senhor Jesus por causa do testemunho da vida daquele irmão que foi aperfeiçoado em meio a sofrimentos. Ele sofreu um naufrágio indo para Roma, foi picado de uma cobra na ilha de Malta, preso e algemado na cidade de Roma. E agora ele quer nos mostrar, irmãos, como o irmão mais velho, através da palavra do Senhor,
A glória na vida de um cristão é temperada pelo sofrimento. Então nós vivemos sempre dentro desse pêndulo. E às vezes, quando estamos sofrendo, nós não entendemos o porquê sofremos tanto. E quando estamos sofrendo, nós sempre temos uma mulher de Ló perto de nós, né? Você já notou? Nós temos os amigos de Ló e nós temos as mulheres de Ló perto de nós. Aquelas que dizem, você não é cristão, André? Por que você está passando por isso? Por que o cristão sofre tanto? Porque o mundo não entende que o sofrimento é uma bênção. O mundo entende apenas os deleites dele. Mas, irmãos, nós precisamos entender que a nossa fé é aperfeiçoada em meio a sofrimentos. Que a vida cristã ela tem esses dois caminhos, glória e sofrimento. Quando você não está sofrendo por causa de você mesmo, ou uma enfermidade no corpo, você está sofrendo por causa que os irmãos estão sofrendo. Então, o sofrimento, de uma certa forma, é uma bênção na vida dos cristãos. E essa revelação que nós precisamos entender. Porque fica até difícil, André, dar glória numa palavra dessa, né? Então, irmão, você está falando para mim que o sofrimento é uma bênção? Segundo as Escrituras, para nós, o sofrimento é uma bênção. Mas nessa mesma carta, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, Paulo diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Veja, irmão, Paulo está querendo nos mostrar que essa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. Veja o verso 18. Não atentando nas coisas que se vê, mas nas coisas que não se vê, porque as que se vê são temporais, mas as que não se vê são eternas. E o cristão, ele precisa desse momento. O cristão é como se ele fosse uma lagarta que está num casulo. Enquanto ele não rebentar esse casulo da carne e realmente entender que ele precisa adentrar o mundo espiritual, ele vive nesse mundo, mas a sua mente precisa estar assentada nas regiões com Cristo. Você precisa ter esse entendimento, porque senão você começa a se apegar somente nas coisas desse mundo e esquece as coisas essenciais. E nós temos ido em alguns velórios durante esse mês e nós temos visto como a vida do homem realmente é como um vapor. Como nós não somos nada, irmãos. Como nós estamos aqui, amanhã podemos não estar mais. E o que adianta nós só estarmos apegados às coisas desse mundo? Por isso Paulo diz, foi-me dado um espinho na carne. Para quê? Você sabe qual era o maior medo de Paulo? O maior medo de Paulo era ser desqualificado para pregar o evangelho. Então é como se Deus olhasse para ele e dissesse assim, então Paulo, como você tem esse medo, eu vou te botar uma salvaguarda em você. Eu vou te dar um espinho na carne. Para que a verdade de Deus permaneça em você e você não se ensoberbecesse. E realmente esse espinho na carne veio da parte de Deus. Mas quando Deus, ele trata conosco com algo que não é muito favorável a nós, ou que aos nossos olhos não é uma coisa boa, né? Quando ele usa conosco algumas coisas para nos guardar e nós não entendemos, Satanás pega essas coisas e começa a nos esbofetear. Com certeza, afirmo para vocês, o espinho na carne foi permissão de Deus. Mas quando nós temos um espinho na carne ou algo que nos mantém perto de Deus, Satanás vai usar aquelas coisas, esse modus operandi de Deus, para nos esbofetear, para que nós não possamos entender que aquilo vem da parte de Deus. Amém? Porque todas as coisas, irmãos, entenda, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando ele mesmo, Paulo, está falando isso, ele está dizendo que tanto o bem como o mal que está nos acontecendo vai cooperar
para o bem, para o nosso bem e para o bem da nossa vida espiritual. Então, quando o Senhor está usando esse modus operandi de algo que não nos é tão feliz às nossas vistas, Satanás se aproveita dessa situação e agora ele começa a esbofetear Paulo. Agora vem a mulher de Ló e diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ah, irmãos, nós temos muitos assim. Alguns irmãos vão dizer para você está orando pouco, irmão. Até quando as pessoas nos ferem, nós escutamos isso: você deve ter feito alguma coisa de errado. Por que você está sofrendo isso? Isso é muito comum na cristandade atual. Quando você vê um irmão passando necessidade, a palavra diz que você precisa ajudar. Mas os pregadores de hoje dizem: não, ele deve ter feito alguma coisa, Deus está trabalhando com ele, nós precisamos deixar Deus trabalhar. Não é verdade? Porque o interesse deixou de ser os irmãos e passou a ser coisas carnais, ou seja, o dinheiro. Por isso que Paulo, ele começa afirmando o seu apostolado. E todo esse capítulo ele vai falar sobre o seu apostolado. E ele amava essa igreja, a igreja talvez que ele mais amava. E se você ler a primeira carta de Coríntios, você vai ver como ela era uma igreja problemática. Ela tinha problemas na comunhão, eles se dividiam. Ela tinha problema em casamentos, problemas de cunho sexual, problemas naturais, problemas com a ceia, problemas e problemas e problemas e tantos problemas. Uma carta a uma igreja tão problemática. E Paulo sofria tanto por causa dessas coisas, e ele, preocupado com esses irmãos, ele começa a defender o seu apostolado. E ele diz que o espinho na carne que ele tinha, provavelmente uma malária adquirida numa região pantanosa que ele passou até chegar à cidade de Gálatas, que doía tanto a sua cabeça que ele tinha vontade, às vezes, até mesmo de tirar os olhos. Quando ele chega em Gálatas, ele diz que ele foi tão amado na igreja de Gálatas que os irmãos queriam tirar os seus olhos, se pudessem, e dar para ele. Porque ele foi recebido lá como um anjo de Deus. Então você vê como o apóstolo Paulo, ele tinha cuidado com a igreja. E uma das primeiras lições, irmãos, que nós precisamos conhecer é que Deus não desperdiça o sofrimento na vida de um cristão. E se Deus está permitindo que eu e você passe por algum sofrimento, tenha certeza, irmãos, que tem um propósito em cada sofrimento. Nós não cremos na sorte, nós não cremos no azar, nós não cremos no acaso, nós não cremos num determinismo exacerbado, mas nós cremos no poder de Deus para agir em cada um de nós, em cada uma das nossas vidas. E Paulo, assim como Jó, ele pergunta e pede para o Senhor, 3 vezes eu pedi ao Senhor. E o que o Senhor disse para ele? A minha graça te basta. Às vezes Deus mostra o nosso sofrimento, mas às vezes não. Jó, ele fez essa pergunta para o Senhor 16 vezes. Ele disse: por que, Senhor? Por que meus filhos morreram? Por que todos os meus bens aconteceu isso comigo? Por quê? E por quê? E por quê? E fez tantas indagações ao Senhor. Assim como Paulo também pediu 3 vezes ao Senhor que retirasse esse espinho na carne dele. Mas Deus não retira o problema. Se nós estamos passando por dificuldades e provações, o Senhor quer que nós cresçamos a um ponto daquela dificuldade e aquela provação, não fazer mais nós nos balançar na fé, mas sim que nós possamos crescer como se nós estivéssemos empilhando pedras para que possamos estar avançando adiante na fé cristã. Esse sofrimento não será às vezes retirado. Ele será usado para o nosso crescimento. E no caso de Paulo, foi para que ele não se ensoberbecesse. E esse sofrimento, irmãos, ele é tão pedagógico, porque às vezes nós estamos sofrendo coisas, e isso sempre acontece na vida cristã. Você está passando por uma luta e uma perseguição. E quando você consegue conviver com aquilo, parece que as pessoas ao seu redor vão passar pelas mesmas coisas que você passou.
Então você agora consegue ter uma ação pedagógica com os irmãos, porque você já passou por aquilo ali. Então você entende a misericórdia de Deus e o carinho de Deus com você, e você transmite aquilo que você recebeu para outra pessoa. Esse é o modus operandi do Senhor. Vamos abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 1. Verso 3. Veja o que Paulo diz nessa mesma carta, para você entender que esse era o assunto de Paulo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação que nós mesmos fomos contemplados por Deus. O que ele faz? Ele nos consola da nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer lugar angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Ele faz, às vezes, nós passar por momentos difíceis, para que nós possamos, sim, poder ajudar os irmãos. E é tão interessante, Esdras, porque primeiro Deus trabalha em você, para depois usar você para ajudar os outros. Deus não vai usar pessoas de qualquer maneira. Deus precisa nos quebrantar os corações. Ele precisa preparar os irmãos para que os irmãos possam, sim, ser vasos de consolação. Porque senão, irmãos, nós não vamos consolar uns aos outros. Porque se eu vejo a irmã Lene sofrer, eu vou dizer, nossa, se vida cristã é isso, então eu não quero, porque a irmã só sofre, eu só sofro, o outro irmão só sofre, nós sofremos. Isso é a doutrina da prosperidade, irmãos. E não está no Novo Testamento. A doutrina de Cristo é outra. É que através de muitas tribulações, nós vamos alcançar o reino dos céus. É como C.S. Lewis disse, foi acertadamente que ele disse. Nos nossos prazeres, Deus sussurra. Mas nos nossos sofrimentos, Deus está gritando conosco, chamando a nossa atenção. Ele quer falar conosco, ele quer nos mostrar algo, e nós precisamos entender que a graça de Deus nos basta. Ah, irmãos, que interessante. Se você entender o que é a graça de Deus, os transtornos, as tribulações, as fraquezas, a leve e momentânea tribulação que nós estamos passando, não vai afetar em nada os prazeres da era vindoura, de estar com Cristo, como Paulo diz, que é infinitamente melhor. Se encontrar com o nosso mestre, aprender dele, ter essa comunhão agora frente a frente com o Senhor, o que o diabo ou esse mundo pode fazer que vai nos tirar essa alegria, essa consolação? Mas, realmente aqui, às vezes, nós precisamos passar por sofrimentos e lutas. E Deus, ele mostra a razão do nosso sofrimento, mas às vezes também não. Né? Jó perguntou muitas vezes e não foi mostrado para ele. Lá no final ele entendeu. Porque muitas vezes nós vemos que os irmãos eles ficam se indagando, por que eu estou passando por isso, Senhor? Quando você vai aconselhar o irmão, a primeira coisa que ele fala, mas por que eu estou passando por isso, irmão? Sabe por quê, irmão? Porque você não entendeu que o sofrimento é o modus operandi de Deus. Você é um filho de Deus. O diabo não toca em você mais sem a permissão de Deus. O diabo é um cachorrinho na coleira de Deus, irmão. Ele não faz nada sem a permissão de Deus. Você lembra de Ló? Ele foi lá pedir para Deus, ele podia tocar em Ló. E nós somos filhos de Deus. Jó. Muito obrigado, irmão.
Ele foi lá pedir ao Senhor para poder tocar em Jó. E realmente, irmãos, nós precisamos ter isso em vista, que o sofrimento, às vezes, é algo que está a favor de nós. Veja que interessante. Paulo realmente ele tinha esse medo de ser desqualificado de pregar o evangelho. E para que ele não fosse desqualificado, então Deus realmente deixou esse espinho na carne. Paulo foi tão usado por Deus, talvez o irmão do Novo Testamento mais usado por Deus. Ele implantava igrejas onde ele ia, ele curava enfermos onde ele estava. A palavra diz que o lenço dele curava. A palavra diz que onde ele passava as cidades eram transformadas, que onde ele estava preso, os presidiários eram convertidos, os seus carrascos se convertiam. Onde ele estava, a presença de Deus estava. E com isso ele conseguia pregar o evangelho, em meio a sofrimentos, a angústias, a provações e a perseguições. Irmãos, e é tão interessante saber que Deus, ele nos assiste e nos consola em nosso sofrimento, porque quando Paulo ele indaga o Senhor, ele diz: Senhor, você pode tirar de mim esse espinho na carne? O Senhor diz: não. Então ele me disse, capítulo 12, verso 9, a minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja que interessante. Veja como é didático isso aqui. Paulo está nos explicando que o poder de Deus é aperfeiçoado nas nossas fraquezas. Mas realmente, às vezes, nós não temos a capacidade de ser igual Paulo e de boa vontade, pois, nos gloriar nas fraquezas para que sobre nós resplandeça o poder de Cristo, ou repouso. Mas realmente, às vezes, nós não aceitamos de pronto uso. Mas se nós olharmos o que Paulo fez, nós vamos ver que ele aceitou de pronto uso. Ele diz assim: de boa vontade, pois, mais me gloriei nas minhas fraquezas. Agora Paulo entende que as fraquezas dele, as necessidades dele, quando ele não consegue mais dominar as situações, mas sim, quando acontece isso, que o poder de Deus está sendo aperfeiçoado na sua vida. Veja que interessante. Quando Paulo está prisioneiro de Roma, ele não diz que é prisioneiro de Roma. Ele diz: eu, Paulo, prisioneiro do Senhor. Porque ele entende que se ele está em cadeias, é propósito do Senhor. E veja que interessante, irmão. Você está preso porque está pregando o evangelho e você conseguir entender o supremo propósito de Deus para a sua vida e entender que se você está preso é um propósito de Deus. Então, quando você entende o propósito de Deus, você entende que se você está aqui, é porque alguma coisa você precisa fazer. Paulo entendia isso. E quando Paulo estava preso, o que ele fazia? Ele pregava o evangelho. Ele sabia que ele era um prisioneiro do Senhor. Porque ele sabia que a graça do Senhor bastava para ele. Porque na graça do Senhor são encontrados todos os tesouros que nós não conseguimos entender nem a altura, nem a profundidade, da grandiosidade da vida que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na graça do Senhor, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que toda a providência do céu já nos foi dada, que tudo está consumado. Um dia nós habitaremos com Cristo nas regiões celestiais. Quando os apóstolos estavam assustados e temerosos, quando perceberam o que ia acontecer com Cristo, no capítulo 14 de João, Jesus diz assim, vamos ler lá, irmãos, capítulo 14 de João. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Capítulo 14, verso 1. Isso é a graça do Senhor. Quando você está temeroso, com medo, você precisa ler.
Você precisa trazer à memória aquilo que te traz esperança. A palavra do Senhor diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Veja, irmão, o Senhor disse que Ele nos prepararia um lugar. Então, às vezes nós pensando nisso, nós podemos perceber que quando o marido está fazendo uma casa, ele acha e tenta fazer uma casa da melhor maneira para uma esposa, não é verdade? Se você ama a sua esposa, você quer fazer um quarto bonito para a sua esposa, você quer deixar a casa daquela maneira apropriada para que a sua esposa possa viver lá e lá ter uma vida saudável. E você imagina o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que tem o poder nas suas mãos, o Criador de todas as coisas. Ele nos diz que Ele vai nos preparar um lugar. Ele. Veja que interessante. E quando Ele for, Ele vai preparar esse lugar. E Ele vai vir nos buscar. E Ele vai nos tomar para si mesmo, para o cuidado dEle. Por quê? Porque nós somos ovelha do seu rebanho. E por isso que Jesus fala para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Você precisa entender a minha graça. Porque se você entender a minha graça, essa leve e momentânea tribulação vai transformar você num irmão profundo nas Escrituras. Vai transformar você num irmão realmente grande no Senhor. Cheio do Senhor. E veja, irmãos, que foi por causa disso que foi lhe dado um espinho na carne. Porque quando eu falo grande, eu não falo grande em orgulho, em vaidade, em prepotência, mas eu falo aquele irmão que ele é tão cheio do Senhor que ele consegue se repartir com os irmãos. Assim como o Senhor é tão grande, ele consegue se repartir na vida de cada irmão. Assim também o irmão, quando está cheio de Cristo, ele se torna grande em Cristo. E quando você olha para Cristo, você entende que Ele é o Mestre, Ele é o nosso Senhor, e Ele se transformou no menor dos servos em João capítulo 13. E quando você entende isso, você entende que o maior dentre nós é o que nos serve. Então, quando eu falo grande, eu falo naquele que serve. Você consegue entender? A vida espiritual é assim. Quando você se acha grande, você é muito pequeno. Mas quando você entende o que é grande para o Senhor, você começa a servir. Então você se torna o menor dos servos. E é isso que nós precisamos entender. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Mas se nós não entendermos a graça de Deus, nós vamos continuar nas mesmas mazelas de sempre. É como aquele desenhinho que dizia: ó vida, ó azar, crie tristeza, eu não tenho mais felicidade. Quando eu chego em casa, eu não tenho felicidade. Quando eu vou no meu serviço, eu não tenho felicidade. Meu marido só me incomoda, a minha esposa só me incomoda. E realmente, se você procurar felicidade nas coisas desse mundo, você vai entrar em parafuso. Mas quando você realmente procurar a felicidade em Cristo Jesus, nosso Senhor, entender a graça de Deus, a misericórdia de Deus, você vai entender o que Paulo entendeu quando Jesus falou para ele: a minha graça te basta. E quando você entende que a graça do Senhor basta a você, então o poder de Deus começa a se aperfeiçoar em você. Então Paulo entra com essa máxima agora. Ele vai dizer assim: quando estou fraco, aí é que sou forte. Nossa, irmão, que interessante. Paulo quase... ele filosofou aqui, né, irmãos? Ele diz: quando estou fraco, aí é que sou forte. Como entender essas coisas? Se você não entender o poder de Deus, a misericórdia de Deus e o que é realmente
ser um cristão, você não vai conseguir entender o que Paulo está falando. Ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E realmente a vida cristã ela tem que ter esse balanço entre sofrimento e glória, entre presente e futuro. Porque realmente se nós vivermos só o presente e não sabermos do nosso futuro, nós não vamos entender a graça do Senhor. Se nós não entendermos que o sofrimento é uma dádiva de Deus, nós vamos continuar em depressão, continuar em angústia, continuar reclamando. E quando você vê um irmão reclamando, você entende que ele não entendeu a graça e a misericórdia de Deus. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Porque esse sofrimento ou essa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. Amém, irmãos? Então eu lembrei agora de uma história sobre os passos na areia. Não sei se vocês conhecem essa história. Tem até uma música assim. Mas a história era de um homem que caminhava na areia e dava graças a Deus porque ele via 4 passos na areia. Os passos dele e os passos de Jesus. Então ele andava feliz e orava e cantava. Mas certa feita o sofrimento dele foi tão grande e tão longo que ele começou a olhar para a areia e ele via somente 2 passos na areia. E ele começou a indagar o Senhor, Senhor, tu me abandonaste. Agora tu estás deixando eu andar sozinho. E o Senhor vira para ele, olha para ele e diz, não te abandonei. Esses 2 passos que você está vendo são os meus 2 passos. Porque agora eu estou te carregando no colo. Porque quando nós sofremos, o Senhor está conosco. Lá em Hebreus capítulo 13, ele diz, jamais vos deixarei, eu nunca vos abandonarei. Então, quando nós passamos por sofrimento, nós deixamos o Senhor nos levar. Veja que interessante. Por isso que Paulo diz que o sofrimento, ou a leve e momentânea tribulação, produz em nós eterno peso de glória. Quando nós estamos passando por essas lutas e provações, nós deixamos as rédeas da nossa vida na mão do Senhor. E quando o Senhor pega a rédea da nossa vida, Ele nos toma no colo. E agora Ele nos leva aonde Ele quer. Por isso que Ele falou para Pedro, capítulo 21 de João, Pedro indagava o Senhor indagava a Pedro, né? Pedro, tu me amas? Ah, irmão. Pedro olha para ele, Senhor, te amo. Ele diz, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E ele faz pela 3ª vez ainda. E Pedro se entristece e diz, Senhor, tu sabes que eu tenho um pequeno apreço por ti. E ele fala para Pedro, Pedro, hoje tu és jovem, tu vai onde queres, mas um dia outro te pegará pela mão e te levará onde tu não queres ir. Falando do modo que Pedro morreu. Então veja que interessante, quando Pedro era forte nele mesmo, ele ia onde queria e fazia o que ele queria. E errava muito. Mas quando ele foi crescendo no Senhor, foi desenvolvendo a sua salvação, quando ele foi desenvolvendo aquilo que Deus tinha dado nele, ele foi entendendo a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, aquilo que Deus tinha para ele, então ele começa a deixar as rédeas da sua mão nas mãos do Senhor. Então não importava mais sofrimento, não importava mais angústia, nem perseguição. Na sua primeira pregação, quando ele está entrando lá no templo chamado Formosa, ele e João, ele encontra um coxo, um homem que era aleijado, e a pessoa pede esmola para ele, e ele diz, olha para nós. Por quê? Porque talvez eles não estivessem bem vestidos. E ele diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Olha como Pedro era usado pelo Espírito Santo. Olha como o Senhor usava ele. Na sua primeira pregação, se converteu tantos homens. Quando nós entendemos que a graça do Senhor nos basta, nós mudamos a realidade da nossa vida, irmão. Nós deixamos de estar preocupados apenas com aquilo que nós vemos. Então nós olhamos para frente,
não pensamos somente no presente. Lembre-se do balanço da fé cristã. É presente e futuro. Porque se você só pensar no presente, você cai lá no louco de Lucas capítulo 12. Que ele pensou somente no presente. Ele pensava assim, nossa, eu tive uma grande colheita. Não tem onde guardar tantas coisas. Vou construir novos celeiros, novas coisas, para guardar tudo isso que eu conquistei. E o Senhor diz para ele, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. O que tu vai poder dar em troca? Essa é a nossa realidade. Essa é a realidade do cristão, irmão. Mas às vezes nós vivemos, como eu sempre digo, como se não morrêssemos. E quando morremos como se não tivesse vivido. Sabe por quê? Porque Deus só conta o tempo que nós passamos na presença dele. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Às vezes, para o Senhor, eu tenho 2, 3 anos de idade. Porque se ele conta somente o tempo que eu tenho na presença dele, quanto tempo que eu passo na presença do Senhor? Quantos anos eu tenho de fé? Mas quantos anos eu tenho de experiência com o Senhor? De uma realidade de vida, de uma vida de oração, de uma vida com o Senhor em secreto, de uma vida com o Senhor em comunhão, numa vida de doação com os irmãos. Quanto tempo que eu tenho com o Senhor? Se eu não entender, irmãos, que a graça do Senhor me basta, eu vou correr atrás do vento, assim como Salomão disse. Você lembra o que Salomão disse? Você quer ser um construtor? Salomão disse, eu fui o maior de todos os construtores. Eu construí todos os palácios que a minha alma quis. E quando olhei para aquilo, não tive alegria. Você quer ter uma mulher? Salomão teve 1000 mulheres. As mulheres que ele teve, ele quis. E ele olha para aquilo e diz que naquilo ele não teve alegria. Você gostar de música? Ele também gostava. Ele contratou os melhores cantores do mundo para se apresentar somente para ele. E ele olhou para aquilo ali, não, isso aqui não. Isso aqui não vai trazer alegria. Porque a alegria do mundo é como se você tomasse água salgada, irmão. Quanto mais você toma, mais sede vai te dar. Vai ficar insaciável. Mais em depressão você vai ficar. Mas a alegria de Deus é aquela alegria que sacia a sua sede. Lembra? Quando o Senhor te dá de beber, você jamais vai ter sede. Mas para você jamais ter sede, você tem que entender, irmão, com a sua mente, a graça de Deus. E quando Jesus falou isso para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Nossa, irmão, ele entendeu. Eu entendi que a graça de Deus me basta. Por isso que quando ele vai morrer, ele chega lá em 2 Timóteo e diz, capítulo 4, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde já a coroa da justiça. Ele sabia, irmãos. Porque ele sabia, porque ele entendeu a graça de Deus. Mas pense, irmão, pense comigo, irmão, se hoje fosse o seu último momento de vida. Porque o cristão tem que viver assim. Hoje é o seu último dia, irmão. Se você viver assim, você vai ter uma vida reta e digna diante do Senhor. Hoje é o seu último dia. Como você tem vivido? Para quem você tem depositado todo o seu tempo? Você está pensando somente no presente? Você não está considerando o presente e o futuro? Você está correndo só atrás das suas coisas? Então você vai morrer questionando o Senhor. Por quê, Senhor? Por quê, Senhor? Paulo foi só 3 vezes. Na terceira ele já se calou. Ele entendeu que a graça do Senhor bastava para ele. Por isso ele diz que ele começou então a se gloriar nas suas fraquezas. E ele diz, porque eu entendi, irmãos, que quando eu estou fraco, é que daí é que sou forte. Porque para o crente não interessa como ele está, interessa que Jesus falou que jamais vai nos abandonar. Jamais, de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus capítulo 13, verso 5. Ele foi nos preparar um lugar, irmãos. E esse lugar é um lugar imensurável. Nós precisamos transcender com a nossa mente e procurar compreender as riquezas insondáveis de Cristo Jesus
nosso Senhor. Ele deu o que ele tinha de mais precioso por nós, que é a sua própria vida. Ele deu tudo isso por nós, irmão. E às vezes nós ficamos pedindo coisas para o Senhor. O Senhor já nos abençoou com todas as coisas, com todas as bênçãos, com todas as riquezas. Nós precisamos ser o povo de Deus mais feliz. O crente, quando ele reclama, ele peca, porque ele não entendeu a graça e a misericórdia de Deus. O crente, quando ele passa por um sofrimento, é um sofrimento doído, mas é um sofrimento consciente, sabendo que a leve e momentânea tribulação produzirá em nós um eterno. Nós não temos ideia do que é a eternidade. Porque nós estamos 40, 50, 60 anos aqui e parece já um tempão, mas o que é 60 anos para a eternidade, irmão? Então nós precisamos transcender no nosso pensamento e entender que já tudo foi feito por nós. Nós somos a igreja de Deus, a noiva de Cristo Jesus. E Ele está nos preparando a sua casa para nos receber. Ele vai vir nos buscar, seja na sua vinda ou seja quando nós partirmos. Você lembra quando Lázaro partiu, irmão? Uma escolta de anjos levaram até o seio de Abraão. Mas quando o homem rico partiu, o que aconteceu? Ele foi levado ao Hades. Veja que alegria quando um cristão parte. Veja o sofrimento momentâneo de Lázaro. O Senhor sempre fala isso nas suas palavras. O Senhor quer nos passar isso, irmão. Porque a vida cristã é isso. É uma vida de humildade, de mansidão, de longanimidade, entendendo que tudo aquilo que nós passamos aqui é algo pedagógico para a nossa vida, que nós precisamos aprender com cada adversidade, com cada tribulação, com cada angústia, que nós estamos na escola de Cristo, que Ele está nos preparando para nos receber e que Ele mesmo disse, irmãos, não temam, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não for assim, eu não teria dito, vou vos preparar lugar. Nós temos um lugar seguro na mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos, irmão. Glória a Deus por isso. Você pode se alegrar comigo hoje? É uma pregação que não dá para dar muito amém, né? O irmão está falando que nós vamos sofrer, irmão? E nós vamos dar amém? Não dá para ficar dando amém, né? Dá para dar um misericórdia, né, irmão? Mas é a realidade, irmão. É a luta do cristão. É a peleja que nós temos nessa terra, irmãos. Nós precisamos lutar. Mas essas armas que nós vamos usar são espirituais para passar pelas lutas, provações, pelas saudades, pelas tristezas. Veja a tristeza de Paulo. Deu a vida por essa igreja. Essa igreja não queria nem saber como ele estava, se ele comia, se ele bebia, nem ajudava ele com nada. Ele sofria, implantava e pastoreava os irmãos, e os irmãos não estavam nem aí para ele. E de repente chega falsos apóstolos e já começam a introduzir doutrinas destruidoras e os irmãos começam a deixar a simplicidade. Por isso que no capítulo 11 dessa mesma carta, 2 Coríntios, ele vai dizer, oxalá me suportais um pouquinho mais na minha loucura. Porque para os irmãos que estão em heresias, a verdade vira uma loucura. Sabe Daniel falar para os irmãos que o sofrimento é uma bênção? Talvez é uma loucura. Quantos vão aguentar essa palavra, irmão? Talvez se você sair por aqui, você vai dizer, o Senhor vai transformar a tua vida, você vai comprar um carro melhor, você vai ter uma vida feliz, Ele vai transformar a tua família, você vai ser próspero, rico. Ah, isso é lindo, né, irmão? Mas isso não é a verdade. O Senhor não está preocupado com isso. O Senhor está preocupado em edificar a sua igreja. E nós somos edificados muitas vezes em meio a sofrimentos e lutas. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós lutamos contra esses falsos profetas. E é por isso que a verdade de Deus precisa ser pregada. E a verdade é essa, que em meio a lutas e provações, a leve e momentâneas tribulações, ela produz em nós um eterno peso de glória. Amém, irmãos? E você precisa entender a graça de Deus e a misericórdia de Deus. Entender que está na mão do Senhor e nada. O Senhor mesmo disse no capítulo 6 de João, de maneira nenhuma os lançarei fora.
Amém? Vamos ler lá, irmãos. Capítulo 6. Verso 37. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Verso 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscite no último dia. Essa é a nossa fé. Somos ovelhas do seu rebanho. E essa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. E veja o que Paulo diz no verso 10 agora, irmãos. E eu me lembrei que, às vezes, meu pai dizia isso. Passava por um momento sem luta, assim, né? Sabe, o pastor sempre se incomoda um pouco, né, irmão? Aí estava passando por aquele momento sem luta, tu via ele preocupado. Ficava preocupado. Aí eu me perguntava, por que tá assim, pai? Estou preocupado. Por quê? Porque nós estamos sem luta nenhuma. Minha mãe, mas é bom, né? Ele falava assim, mas pode ser que nós não estamos agradando a Deus. Porque ele entendia, irmãos, que era necessário às vezes passar pelas lutas. Mas como nós vamos entender com a doutrina da prosperidade arrebentando as nossas mentes? Como se livrar disso? Somente, irmãos, com a revelação de Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim Paulo disse agora aqui no verso 10, veja o que ele diz, pelo que sinto prazer nas minhas fraquezas. Nossa, irmão. Às vezes nós estamos fracos diante do Senhor. Às vezes nós não conseguimos mais nem orar. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes Deus quer nos tirar de um campo sentimental. Talvez você ou eu servimos o Senhor somente nos nossos sentimentos, nas nossas emoções e nas nossas vontades. Quando você sente alguma coisa, quando você sente um arrepio, ou quando algo acontece com você. O Senhor quer te trazer para a realidade. Quando você não sente nada, ore. Quando você não sentir nada, clame ao Senhor, porque o Senhor sempre está lá. É o nosso coração que é volúvel, ora está aqui, ora está ali, mas o Senhor sempre está presente para estar junto conosco. Digo isso porque às vezes sinto irmãos desanimados, contristados, tristes, às vezes por causa de lutas, né? E às vezes não tem força de orar, desanimados. Talvez o Senhor está falando com você nessa hora, que não importa o desânimo, ore, irmão. Fale com o Senhor. O Senhor é um Deus todo-poderoso. O Senhor está trabalhando comigo e com você nas nossas fraquezas, nas nossas derrotas, nas nossas mazelas, nas nossas inconstâncias. Ele quer nos fazer crescer. Para quê? Para que Ele possa usar dessa consolação com os outros irmãos. Ele está trabalhando em você para poder usar você e eu. E esse é o intuito da igreja. Até que todos nós cheguemos. Esse é o propósito de Deus para nós. Essa é a promessa. Para que Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros pastores e mestres? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, Efésios capítulo 4. Até que todos nós cheguemos. Então, se Ele trabalhar em mim, Ele vai me usar para trabalhar em você, vai usar você para trabalhar em outro irmão, e essa consolação agora vai nos manter de uma maneira tão firme que a tribulação não vai mais nos abalar, a perseguição não vai mais nos fraquejar.
Então nós vamos poder falar igual Paulo. Olha o que Paulo fala, irmão. Eu sinto prazer nas minhas fraquezas. Nossa, que frase forte, irmão. É uma frase tão simples, mas tão forte. Eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias e nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Veja. Porque ele entendeu a graça. O segredo está em entender a graça. O segredo está que você entrou num ônibus. E esse ônibus é somente o meio, essa é a sua vida. Você entrou num ônibus e você está indo para algum lugar. Você não chegou no lugar ainda, mas você está lá nesse ônibus. E às vezes, sentado nesse ônibus, você fica desconfortável, né? Dói as costas, você vira para cá, senta. Essa é a nossa vida. Às vezes nós vamos passar por situações desconfortáveis. Dor nas costas, dor na cabeça, mas a sua mente está onde? Lá no seu destino. A sua mente está aqui, mas precisa estar no seu destino. Eu estarei lá com o Senhor. Essa é a nossa fé. É nisso que eu acredito. Um dos maiores escritores cristãos, João Calvino, a sua vida é um exemplo para nós porque ele tinha mais de 10 doenças. E a maioria dos seus escritos foram escritos ele deitado na cama, ditando para o seu secretário aquilo que ele falava. De tão doente que ele era. Mas jamais praguejou. E o Senhor usou aquela doença para mantê-lo vivo na fé de Cristo. E ele foi um obreiro fiel e valoroso diante do Senhor. Se você olhar para todos os irmãos que nós tivemos, aqueles irmãos que foram mais usados pelo Senhor, irmão, foram os irmãos que mais sofreram. Mas é difícil pregar isso, porque o sofrimento, para nós, é pedagógico. Que o Senhor nos guarde, irmãos. Que nós entendamos como Paulo e possamos dizer assim: sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Porque quando sou fraco, então é que sou forte.